que na nossa área, gente... Pronto, agora nós estamos gravando, tá bom? Na nossa área, existe um grande desafio, que é o desafio de acompanhar a evolução das teorias, né? A teoria, ela tem uma constituição primária, então você tem aquele que construiu uma teoria, você tem o autor precursor da nossa teoria, né? De qualquer uma das teorias que nós estudamos, e aí nós temos, além de tudo isso, nós temos, olha, eu ampliei a tela, ainda bem que eu ampliei, né, gente? Olha aqui como está o cabelo da professora em pé. Estou atendendo desde o meio-dia, corrida até agora. Então, vocês relevem aí que eu já estou cansada. Voltando. Então, a gente tem teorias dentro da psicologia, e não é uma, tá? São todas. O que acontece com as nossas teorias? Elas são pensadas, elas são construídas, elas são fundadas e desenvolvidas por um indivíduo. Ao longo do tempo, essa mesma teoria, ela vai evoluindo. E ela vai evoluindo na mão do mesmo indivíduo? Obviamente que não, né? Com o passar do tempo, essa pessoa morre e outras pessoas vão tomando aí esses lugares, tá? Então, a gente tem isso com os grandes nomes da psicologia. E muitos nomes ainda estão aqui, contando as suas histórias, evoluindo os seus métodos. Isso significa que, por mais que eu domine a teoria base, eu sempre tenho algo novo a aprender, porque a ciência é isso. E os artigos científicos, a psicologia, tem muita coisa nova sendo publicada constantemente. Eu não sei se vocês têm esse hábito, mas se não tiverem, é importante ter, que é o hábito de buscar nos bancos de dados informações atualizadas sobre o tema que você gosta. Então, se você estuda, sei lá, bipolaridade, precisa se manter atualizado, porque tem novos artigos, tem novas pesquisas, tem novas teses sendo validadas, né? Tem novas teorias sendo validadas, e aí? Então, se você, mas eu sei tratar a bipolaridade a partir da teoria tal de 2012. Poxa, de 2012 para cá, quantos avanços, né? Quanta evolução. E até mesmo quando você pega, por exemplo, a psicanálise. A psicanálise aplicada na clínica hoje não é a mesma psicanálise do Freud, não é? Nem de Lacan, nem de Winnicott, não é. São novas faces da psicanálise. A terapia cognitivo-comportamental, a gente ainda tem aí a Judith seguindo uma história, mas ainda assim já tem vários autores novos que se destacaram e que mudaram um pouquinho a teoria, acrescentando. Então, hoje eu escolhi para a gente conversar, eu escolhi a terapia do esquema. Primeira coisa que eu queria saber, eu queria que vocês colocassem, colocar por escrito, tá? Não tem problema não. Mas eu queria que vocês colocassem. Quando a gente pensa em teoria do esquema, quando eu falo para vocês, teoria do esquema, quem sabe o que é a teoria do esquema? Coloca aí. Podem escrever sim, não, para eu saber o quanto vocês conhecem do tema. Imagina, Vanessa, a gente começou agora, tá? Digam aí, escrevam aí para mim. Não. Quem mais? Só a Mari? Quem mais? Coloca aí para mim por escrito. Não, 2 pessoas até agora. A Vanessa faz a terapia do esquema. Ela ama, boa. O psicólogo dela faz terapia do esquema maravilhoso. Tem algum esquema seu que você lembra, Vanessa, que já foi diagnosticado? Não, a Rafa não. Legal. Não. A maioria não, tá? Por enquanto, só a Vanessa que diz que conhece. Eu acho importantíssimo, então, o que a gente vai falar hoje. Eu acho, assim, fundamental para vocês. A Valéria ouviu falar, mas não se aprofundou ainda. Vulnerabilidade, Vanessa, você tem? Vulnerabilidade à doença ou afetiva? Qual dos 2 esquemas que você construiu? Então, vamos lá, bora lá. Afetiva? Muito bom. Muito bom, não que a afetividade, a vulnerabilidade seja bom. Você entendeu, né, Vanessa, o que eu quis dizer? Muito bom você ter esse conhecimento, né? Você acessar essa informação. Então, pensem o quanto é importante vocês entenderem essa abordagem. Essa abordagem, ela vem da terapia cognitivo-comportamental, ok? Então, a gente não está saindo do nosso tema de TCC, mas ela tem um ar de terceira onda, sabe?
aquilo que vocês já ouviram falar e a gente vem conversando. Primeira onda, comportamento. Segunda onda, cognição. E a terceira onda? Cognição, comportamento, mais o quê? Mais afetividade, mais vínculos familiares, mais apego, mais a teoria da Gestalt terapia. Então, você está pensando em terapia cognitivo-comportamental, mais o olhar da psicanálise. Então, você está pegando aquilo que você já faz com a TCC. Olha só, você não está saindo da TCC, ok? Então, é importante a gente entender que, olha, o Samuel, boa noite, Samuel. Que legal você aqui com a gente, a Rafa, o Samuel, a Mari. São todos coleguinhas de sala, viu? São todos coleguinhas. Tive a honra de dar aula para eles, entre outros que estão aqui, que já tiveram aula comigo. Muito bom. Prazer em tê-los aqui, viu? Vamos lá. Então, terapia do esquema. Ela é você tem uma abordagem que vai considerar o quê? A mesma ideia da terapia cognitivo-comportamental, que é, eu preciso tratar o meu paciente com aquilo que ele apresenta agora. Lá na terapia comportamental, na TCC, quando você vai fazer a anamnese com o teu paciente, olha só como é que funciona. Não sei se vocês já chegaram, se todos aqui já aplicaram a anamnese, a maioria eu acredito que sim. Quando você vai fazer uma anamnese da TCC, lá no começo, existem algumas questões que são bem específicas da TCC. A primeira questão é, o que na sua vida te gera desconforto? Quais as suas dificuldades nesse momento? Então, você vai perguntar isso para o paciente, ok? Está lá na anamnese, a pergunta de anamnese, tá? Depois que o paciente te diz o que gera desconforto, a próxima pergunta é, sobre isso que te gera desconforto, qual é o seu objetivo? Então, por exemplo, a mulher, ela diz assim que o que gera desconforto é o relacionamento dela. Meu relacionamento, porque meu namorado é muito ciumento, e eu não sei exatamente como lidar com isso, eu estou desconfortável. Ou então ela diz assim, ele diz assim, o que me gera desconforto é porque eu tenho um diagnóstico X e com esse diagnóstico eu não tenho conseguido produzir, estou tendo dificuldade no meu campo financeiro, então eu entro num trabalho, mas eu não consigo, eu fico procrastinando, deixo as atividades importantes para amanhã e esse amanhã nunca chega, então a minha produtividade está muito baixa. Então ele diz qual é o desconforto dele, ela diz qual é o desconforto dela. Você anotou lá na tua anamnese. Em seguida, você vai perguntar para ela, por exemplo, para a mulher que disse que é a questão do namoro. Quando ela diz isso para você, o que é que o seu pensamento automático vai fazer com você? Lembra que a gente falou que todo mundo tem pensamento automático? O pensamento automático não é patologia, não é para quem tem um transtorno, o pensamento automático é um funcionamento humano. Então, você, psicólogo, quando a paciente disser para você, contar para você a história do relacionamento dela como dificuldade, os seus pensamentos automáticos, baseados na sua interpretação de vida, já vão construir uma ideia do que aquela paciente precisa na terapia. Então, é automático, não dá tempo, você não vai ponderar nada, a tua mente vai dizer assim, eu preciso fazer um trabalho para que ela saia desse relacionamento, porque ela está me contando que é um relacionamento abusivo e talvez até tenha agressividade, violência nesse relacionamento. Mas isso é o seu pensamento automático. E a gente está aprendendo que a gente ensina para o paciente que ele não pode ser conduzido pelo pensamento automático dele. Isso significa que você, psicólogo, também não pode. Porque como que você não pratica aquilo que você ensina para o seu paciente? Se você está dizendo para o seu paciente que o importante é quando o pensamento automático vier, ele identificar e ele analisar para que ele tome decisões mais assertivas, você também tem que fazer isso durante o processo terapêutico. Então, para você não ter que fazer essa análise, você mesmo fazer essa análise, quando o paciente conta isso, você pergunta para ele, tá? Qual é o seu objetivo? O meu objetivo, então, é descobrir por que meu namorado é tão ciumento. O que eu estou fazendo para despertar tantos ciúmes nele, ok? Esse é o objetivo da sua paciente. Então, você pergunta a dificuldade e pergunta o objetivo. Em seguida, na anamnese de TCC, tem uma outra pergunta, que vai falar sobre os traumas, sobre a relação com o pai, sobre a relação com a mãe. Então, o TCC fala sobre isso, sim, tá?
vai pedir uma característica do pai, uma característica da mãe, que é marcante para aquela pessoa, e depois vai perguntar sobre problemas. Quais os problemas? Quais as dificuldades que você enfrentou com esse pai, com a sua mãe? Aí o paciente vai contar. Então, ele vai falar de um conflito, ele vai dizer, sei lá, a mãe era controladora, o pai era muito violento, por exemplo. E neste momento, a terapia cognitivo-comportamental te dá uma diretriz. E a diretriz é a seguinte: vire para o seu paciente e pergunte para ele, hoje, o quanto isso ainda te incomoda. Ok? Então, esse olhar da terapia cognitivo-comportamental no que diz respeito ao que aconteceu na infância de um paciente. Vejam, a terapia cognitivo-comportamental quer saber o que aconteceu na infância? Sim, mas ela só vai trabalhar aquilo que ainda gera algum tipo de desconforto no paciente. Aconteceu, mas está tudo bem, de acordo com o paciente, não é conteúdo de terapia, porque a terapia é movida pela atualidade, a partir da fala do paciente, pensando no hoje. Ah, mas e se meu paciente mentiu? Durante o processo você vai descobrir. Mas e se o meu paciente nem sabia que esse era o problema? Durante o processo você vai descobrir, tá? Então, essa é a lógica da terapia cognitivo-comportamental. Fechou? Tudo ok? Isso a gente já falou bastante. Então, tudo isso está muito claro para vocês. E para onde, então, é que vai a terapia do esquema? Onde ela entra nessa análise toda? Ela entra no fato de que a terapia do esquema acredita, defende que muitas coisas que incomodam o paciente na atualidade, muitas dificuldades, muitos problemas do paciente, ainda que a solução seja trabalhada mexendo apenas no presente, a causa está no passado, tá? Então, é assim, o meu paciente hoje, a minha paciente apresenta uma forte dependência emocional com fulano, que não precisa ser um relacionamento amoroso. Pode ser com uma amiga, com um patrão, enfim, com alguém da família dela, tá? Então, a sua paciente, ela está vivendo um quadro de dependência emocional. Eu preciso resolver a dependência emocional dela hoje, certo? Preciso, ok. Só que a terapia do esquema, ela vai entender que, para ela estar vivendo hoje esse cenário de depender da aprovação, de depender da segurança, vida do outro, é porque alguma coisa aconteceu na infância. Então, a terapia do esquema, ela vai considerar o campo do comportamento, o campo cognitivo, porém, ela também vai considerar o apego, os vínculos, as relações primárias daquele indivíduo, teu paciente. Então, essa terapia, ela vai considerar que a sua paciente passou por alguma coisa na infância, que o vínculo dela com o pai e a mãe teve algum detalhe, aconteceu alguma coisa ali, por isso a sua paciente hoje, ela vira e fala que ela não consegue sair dessa relação com fulano ou com cicrano, que ela depende dessa pessoa para ser feliz, para sobreviver, para tocar a vida dela, tudo bem? Então eu vou compartilhar aqui com vocês o slide para a gente conversar sobre essa terapia do esquema, e eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? É só um achar. Sil, Vocês vão gostar. enquanto você abre aí o slide, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Ouvindo você falar sobre a questão do vínculo, envolve a teoria do apego. Eu me lembrei do Bowlby na hora. Eu achei que... Isso, teoria do apego. Tá. Então, não é só a psicanálise em si, porque a teoria do apego traz a visão da psicanálise, mas envolve outras abordagens. Isso. Na verdade, a teoria do esquema, né? Quando você lê a parte teórica, ela vai falar da Gestalt e ela vai falar da teoria do apego, tá? Junto com a terapia cognitivo-comportamental. Então, vai pensar nos símbolos, ok? Pensando na Gestalt, né? Ela vai pensar nos símbolos, nas relações,
Depois ela vai para a teoria do apego, ou seja, ela vai pensar nos vínculos afetivos com pessoas de autoridade, pessoas importantes para o paciente, e por fim ela vai trazer toda a base da terapia cognitivo-comportamental. Porque aqui nós vamos trabalhar a psicoeducação, aqui nós vamos trabalhar questionamento socrático, aqui nós vamos utilizar várias técnicas da TCC, mas a base teórica, ela vem desse conjunto que integra. Quando a gente pensa aqui, né, no autor, no precursor, a gente está pensando numa ideia de criar um tipo de terapia que seja totalmente integrativa. Ela não parte só de uma linha de pensamento, mas ela integra outras ideias, ok? E essa terapia do esquema, hoje, ela é vista como uma terapia de terceira onda. Por quê? Porque ela vai além da terapia cognitivo-comportamental. Ela avança, ela aceita, na sua base de pensamento, ela aceita muito mais do que apenas a explicação cognitiva, a explicação comportamental, a explicação simbólica, a explicação do vínculo com o pai e com a mãe. Ela considera várias situações que vão, ao longo do tempo, acontecendo na vida de uma pessoa, até que a pessoa chegue ao problema que ela traz para a nossa clínica, que é a clínica psicológica hoje, tá? Então, meu slide não está passando, mas vamos lá, vamos sair dele, vamos colocar aqui um F5, aí eu aumento e vamos ver se dá certo. Deu, ok? Então, vamos lá. A terapia do esquema, ela tem um processo de avaliação e de tratamento próprio. Isso significa o quê? Significa que quando você fala de terapia do esquema, você não está falando de uma junção de outras terapias. Você não está falando de um processo onde você aplica TCC, mais teoria do apego, mais gestalt terapia. Não, você está falando de uma teoria e de um conjunto próprio, tanto para avaliar o paciente quanto para tratar o seu paciente. Ela tem vida própria, ela é sui generis, ela tem uma origem específica dela mesma, tá? Então, ela é vista, sim, como uma abordagem, você pode dizer que você atende o teu paciente com a terapia do esquema, ok? Ela tem inventários e questionários, né, que são ferramentas para que você possa fazer o processo de avaliação. Ela tem recursos terapêuticos, tanto para avaliar quanto para tratar. E ela trabalha com todo esse processo da psicoeducação. Então, ela também vai ter a finalidade de trazer a consciência do paciente qual é o esquema que ele produziu e por que ele tem aquele comportamento, tá? Vou pegar um caso de um paciente meu há bastante tempo já, um senhor de 79 anos, ele vinha com uma queixa do casamento, mais de 50 anos de casamento, e ele queria se separar. Tanto ele quanto a mulher, uma idade muito parecida, eu acho que é dela um ano mais nova que ele, mas ele queria se separar, depois de 50 e tantos anos de casado. E quem procurou a gente, né, a minha clínica, foi a filha do casal. E a filha chegou queixando que, como assim, depois de mais de 50 anos casados, o que eles vão fazer se eles se separarem? E aí a gente começou, então, a fazer todo um trabalho com ele de atendimento, tá? Quem atendeu ele foi um colega da minha equipe, né, um dos psicólogos que eu dou supervisão. E ele começou a atender pela TCC. Mas no meio do caminho, eu disse para ele, que tal se você pensasse na terapia do esquema? Porque me parece que o que está acontecendo com ele é que ele aprendeu um esquema, um modo de funcionamento que ele viu acontecendo e que dava certo. Então, o que ele quer fazer? Ele quer replicar. Porque se você tem uma coisa que você entende que está dando certo, o que você quer fazer? Você quer fazer aquela mesma coisa. Você olha e pensa assim, poxa, isso eu sei que dá certo, por que eu vou tentar algo novo, que eu não tenho nenhum tipo de comparação para fazer, né? Por que eu vou no restaurante X se todo mundo vai no Y e diz que o Y é maravilhoso? Para que arriscar, né? Mais ou menos isso. Então, nós entramos com o processo de atendimento com a terapia do esquema, e o processo terapêutico fluiu muito bem, porque realmente a gente entendeu que não era um problema hoje que estava relacionado ao hoje do paciente. O problema se constituiu como problema na atualidade, mas a base de formação desse problema era da infância dele.
era de como ele viu o casamento do pai e da mãe acontecendo, e era uma expectativa que ele tinha de que aquele mesmo esquema que ele achava que dava certo, porque depois ele percebeu que não, é que aquele mesmo esquema pudesse ser replicado no casamento dele. Só que ele não era o pai dele e a esposa dele não era a mãe dele. Ou seja, essa tentativa de manter vivo e de reproduzir um tipo de esquema que ele aprendeu não dava certo. E não ia dar certo nunca, tá? Então, é mais ou menos essa ideia. Aí, vamos lá. Como que a gente vai falar na terapia do esquema? A gente vai dizer que as pessoas têm alguns esquemas iniciais desadaptativos. Por que iniciais? Porque não acontecem, não foram construídos agora. Eles vêm lá de trás, tá? Esses esquemas desadaptativos, eles causam, então, sofrimento para o paciente. O paciente traz algum tipo de ideia, por isso que você vai trazer esse viés da cognitivo-comportamental, né? Porque você vai entender que o paciente pensa e construiu uma ideia sobre alguma coisa que tem uma origem lá atrás. Começou desde quando ele era pequeno, tá? Nem sempre essa relação da origem desse sofrimento agora tem a ver com experiências de maltrato. Às vezes, assim, mas poxa, essa pessoa tem uma questão aqui com agressividade, acho que ela era maltratada, acho que na infância ela passou por isso, por aquilo, nem sempre, tá? São verdades absolutas, claro, para o paciente, aquilo que ele está dizendo para você é uma crença central, e uma crença central, a gente já estudou isso, né? Ela é uma crença que o paciente entende que é a verdade. Obviamente, disfuncionais, tá? E autoperpetuáveis. Por quê? Porque o próprio paciente, ele toma defesa daquilo que ele acredita, e ainda que aquilo que ele acredita esteja, de certa forma, lhe causando mal, ele continua defendendo aquilo e continua aplicando aquilo na vida dele. Por quê? Porque é verdade. Então, ele entende que é verdade. E se eu acredito que algo é verdadeiro, ainda que aquilo me cause mal, eu vou defender, eu vou brigar com todas as minhas forças, tá? E eu vou dizer, claro, para as pessoas que me cercam, eu vou achar uma explicação para aquilo que eu estou vivendo, tá? Eu vou dar um jeitinho de fazer aquilo continuar. Sua origem tem relação com figuras importantes. Isso aqui é muito importante e quase que uma ideia-chave da terapia do esquema, né? Esses esquemas desadaptativos, eles têm relação com figuras importantes na vida da criança, na infância. Mas um amiguinho qualquer, que essa criança via de vez em quando, pode ter ensinado isso para ele? Não, tá? Quem é que mexe com as emoções de alguém? É aquelas pessoas que são importantes para a gente. Então, quem eu espelho, quem eu quero fazer igual, quem eu olho e observo como está fazendo para aprender com ele ou com ela, pessoas que são importantes na minha vida. Amigos, professores, pais, figuras importantes, tá? E esses esquemas também são ativados em situações importantes da vida da pessoa. Porque se a gente não pensar assim, né, gente, vai ficar parecendo que então todo dia eu construo esquemas, porque todo dia eu tenho acesso a situações, vocês vão ver aqui na frente, que poderiam dar origem a um esquema. Mas não é assim. Quando que o esquema se constrói? Quando a situação tem a ver com uma situação importante e no meio dessa situação importante tem alguém que é importante para mim, tá? É aí que começam a nascer, então, os esquemas. Essa teoria vai dizer assim, que todo mundo, eu e você, temos necessidades emocionais que são básicas. Sem elas, não dá para viver de forma saudável. Não dá para ter completude. É necessário que todo ser humano tenha segurança. Vamos pensar aí na pirâmide de Maslow, tá? Vamos pensar naquelas necessidades que são elencadas ali na pirâmide, tá? A pirâmide vai começar com uma questão. Aqui aparece para a gente como nutrição, né? Então, ela vai dizer assim, que a gente precisa de alimentação, que a gente precisa de componentes orgânicos, fisiológicos, necessários para a vida. Depois, a pirâmide vai falar do quê? Da questão da segurança, que vem junto com essa questão da estabilidade. Então, a gente precisa se sentir seguro,
E aí, aqui, vocês vão vendo que com uma linguagem diferente, mas as necessidades, elas vão tomando as mesmas formas da pirâmide de Maslow, com algumas pequenas alterações, mas são poucas, tá? Então, olha lá, o que a terapia do esquema vai dizer. Que a gente precisa de segurança, estabilidade, nutrição, aceitação, autonomia, competência, senso de identidade, liberdade de expressão, espontaneidade e lazer e limites realistas. Todo mundo, segundo a terapia do esquema, precisa ter isso na vida. Quantas pessoas a gente conhece que não tem isso, né, gente? Ou não tem um desses itens. E aí, então, a terapia, a gente já falou aqui, né? De onde, então, ela vem. E aqui, a gente tem uma influência muito grande da teoria do apego. Por quê? Porque você está pensando numa ideia que vai dizer que a relação com pessoas importantes é que vai fazer com que os esquemas comecem a se produzir. Então, você tem um apego inseguro, um apego seguro, um apego ambivalente, tá? Se você for pensando aqui na teoria do esquema. Eu não vou entrar para a gente falar desse slide, porque ele por si só é uma aula, mas só para a gente ir pincelando. Eu quero conseguir passar tudo aqui para vocês, tá? Origem dos esquemas iniciais que são desadaptativos na vida de alguém, tá? Registros emocionais, traumas, temperamento infantil, necessidades básicas emocionais não atendidas. Então, o indivíduo que tem traumas, que tem as suas emoções administradas de forma insegura, que tem um indivíduo de segurança, que deveria ser a parte segura para ele, mas esse indivíduo também, ele é infantilizado, e quando as necessidades básicas dele não são atendidas, todo esse modelo pode gerar, então, esquemas iniciais que serão vistos como desadaptativos, tá? E aí, os esquemas, eles vão se dividir em domínios. Então, nós vamos ter, na terapia do esquema, 5 domínios. Até aqui, eu não estou vendo ninguém, porque eu estou com a tela toda aberta. Eu queria que vocês, assim, até aqui tudo bem, vocês estão entendendo, vocês estão me ouvindo, vocês dormiram, estão acordados, falem comigo para que eu me sinta assim, olha, estamos aqui. E se vocês escreverem, alguém vai ter que se habilitar a ler, porque eu não consigo ver aqui o chat, não aparece para mim. E aí, deem um sinal de vida para eu beber uma água, que vocês viram que eu já estou acelerada, né? Que eu quero dar essa introdução aqui para vocês. Digam aí para mim, tem alguém aí? Tá tudo bem, Pro. A Mariela escreveu que tá tranquilo. Tá tranquilo, ótimo. Mais alguém? Quem é que falou mais aqui também? Isso, eu também estou compreendendo, Sil, eu, a Valéria. Beleza. Tem alguém que está comigo hoje aqui que nunca assistiu nenhuma aula comigo? Nunca esteve aqui? Estou entendendo Alguém? também, professora. É o Jairo, boa noite. Oi, Jairo, boa noite. Bacana. Maravilha. Se tiver alguém que está hoje pela primeira vez, coloca aí nos comentários e alguém lê para mim, tá? Para eu saber quem é. Lembrando, a gente tem uma aula de supervisão toda quarta-feira, 10 horas da manhã a gente tem uma, 18 horas tem outra, tá? Para dar opção de horário para vocês. Essa supervisão, ela é gratuita e ela é uma supervisão onde a gente faz estudo de caso, fala de pacientes reais, fala de abordagens, fala do atendimento, fala da prática clínica. É bem legal, tá? Eu gosto. E espero que quem esteja participando goste também. Se depois vocês quiserem participar, a gente tem um outro grupo do WhatsApp, que é um grupo aberto, onde todo mundo pode falar, pode interagir, e que é o grupo da supervisão. Depois eu coloco aí no grupo geral o link para vocês, tá? Então, vamos lá. A terapia do esquema, então, ela tem 5 domínios principais. Dentro desses domínios, você tem 18 esquemas que podem se formar, tá? Então, esses esquemas, eles são divididos em grupos, para que eles fiquem mais fáceis de serem trabalhados, de serem compreendidos, e para que você possa também criar, identificar no seu paciente um modelo de esquemas que ele está produzindo. Depois eu vou compartilhar com vocês também, me peçam, tem um questionário de 91 questões, que vai mostrar os domínios, né,
que o teu paciente está produzindo, tá? Então, depois eu acho que é bem legal para vocês também. Então, vamos lá. O primeiro domínio que a terapia do esquema apresenta para a gente. Domínio, desconexão e rejeição, tá? Quando que esse domínio acontece na vida de um indivíduo? Na vida lá adulta dele, tá? Vamos começar de baixo para cima. Olha lá os esquemas que podem aparecer no adulto. Abandono, desconfiança e abuso, privação emocional, defectividade, vergonha, isolamento social. Então, esse modelo de esquemas que o paciente pode trazer para a gente na clínica, a gente pode identificar no paciente, olha onde eles vêm. A origem típica deles é familiar, né? A gente está falando sempre desse vínculo mais próximo da família. E, ó, familiar de privação de cuidados, sendo a família rejeitadora, imprevisível e fria. Expectativa que sempre suas necessidades básicas não serão atendidas de uma forma adequada. Então, de quem a gente está falando? A gente está falando de uma criança que, em uma família ou no lugar ali onde ela é criada, talvez num lar adotivo, talvez num lar provisório, numa casa de acolhimento, essa criança, então, ela vive privação de cuidados, né? A família rejeita, a família é muito imprevisível, é muito fria, e esse tipo de vínculo, né, vai fazendo com que a criança vá sentindo que existem poucas chances de que as necessidades básicas dela sejam atendidas. Não é que ela não sente que ela pode ter aquilo que ela sonha, um brinquedo caro, um passeio. Não é esse tipo de falta, mas é a necessidade básica. E essa criança, quando adulta, ela tende a ter, então, o quê? Esse sentimento de desconfiança, essa dificuldade para confiar que as pessoas chegando perto dela não irão abusar dela de alguma forma, abusar da inocência, abusar da bondade, abusar das emoções, abusar. Ela tem uma privação emocional, ou seja, pouco ela desenvolve de sentimentos, né? Ela tem vergonha, ela tem pouca afetividade com o outro, mais medo de se entregar às relações e, consequentemente, um isolamento social. Então, quando você percebe no paciente essas características abaixo, você pode fazer o quê? Um questionário para identificar se esse cenário que está aí acima aparece na vida daquele indivíduo quando ele era criança. Então, você pode investigar como era a família, como eram os pais no cuidado. Você pode pensar, por exemplo, em uma família com muitas mudanças, uma família que tinha dificuldade de falar de sentimentos, de abraçar, de dizer eu te amo, de acolher uma criança, né? Uma família que rejeitou, uma criança que foi abandonada. Então, todo esse tipo de cenário familiar pode dar origem a esse tipo de esquema. A terapia do esquema vai te ajudar a primeiro identificar esses esquemas para que depois você possa tratá-los, tá? O segundo domínio que a terapia do esquema traz para a gente é o de autonomia e desempenho prejudicado. Então, olha lá os esquemas: dependência, incompetência, vulnerabilidade ao dano ou à doença, tá? A gente aqui está falando de coisas materiais, emaranhamento, self subdesenvolvido, fracasso. E quem é esse adulto, né? O que essa teoria vai dizer que pode ter acontecido com esse adulto? Gente, não existe nenhuma teoria que dá conta de trazer a verdade carimbada. Não existe. Então, você precisa analisar a teoria que você usa, ali a abordagem que você usa, e buscar no paciente para você identificar se aquilo está acontecendo com aquele paciente. Ah, mas essa teoria não deu conta de explicar ou de intervir com esse paciente. Muda de teoria. Isso é totalmente admissível, porque você fez 5 anos de faculdade e adquiriu o conhecimento de um monte de teoria. Então, se para aquele indivíduo, para aquela história, algo que você está confortável em usar não está dando certo, troque, tá? Então, esses esquemas abaixo, eles tendem a ter origem numa origem familiar de funcionamento emaranhado, super protegendo ou não estimulando a criança para que ela tenha um desempenho competente extrafamiliar, tá?
fora da família. Ou seja, o que acontece aqui para que esse esquema se produza num indivíduo quando adulto? Quando pequeno, quando criança, ele não tinha a autonomia estimulada, ele não tinha as competências estimuladas, ele era super protegido, é aquela criança que não pode fazer nada, que não pode tentar nada, que não pode funcionar ou tentar funcionar fora da família, né? Tudo que ela vai fazer tem que ser com a família. Tudo que ela projeta, ou melhor, tudo é projetado para ela, sempre contando com a participação da família, ali juntinho com ela. Tirou ela de perto da família, ela não pode, tá? E ela não é estimulada a tentar. O que vai acontecer quando ela é adulta? Ela vai ter dependência. Dependência de quem? Do outro, porque ela não foi ensinada, ela aprendeu a não fazer, porque é isso que a terapia do esquema diz. Essa criança aprendeu que ela não funciona sem alguém, então ela tem dependência emocional. Ela aprendeu que ela não é competente para fazer sozinha, então sempre que ela vai fazer alguma coisa, ela precisa pedir ajuda de alguém. Ela entendeu e aprendeu que se ela tiver que enfrentar um dano, uma perda, por exemplo, uma falência ou um problema grave de saúde, ela não vai ter condições de dar conta daquilo. Ela não vai saber fazer aquilo. Ela está subdesenvolvida. Ela está pensando sempre que haverá fracasso. Então, aquilo que eu tentar não vai dar certo, não vou conseguir. Por quê? Porque ela aprendeu. Ou melhor, porque ela não aprendeu a vivenciar isso. O terceiro domínio, são 5, tá? Que são os limites prejudicados. Olha lá o que acontece, olha lá no final. Grandiosidade, autocontrole ou autodisciplina insuficiente. Olha que legal. Então, você está falando de uma pessoa que ela se sente tão poderosa, né? A Rogo, ela é tão poderosa, ela é tão autossuficiente, que ela não precisa de disciplina, ela não precisa respeitar regras, né? Ela não precisa de ninguém, ela não precisa medir palavras, ela não precisa pensar no que ela vai falar antes de falar, ela chega na lata, né? Então, olha, eu quero dizer para você que você não sabe nada, que você está errado. Então, é uma certeza muito grande que ela tem de que ela está sempre lá em cima e o outro está sempre ali embaixo. Então, eu domino, eu mando. Olha a origem, né? Permissividade, excesso de tolerância, sensação de superioridade. As crianças podem não ter passado por situações normais de desconforto, ou não ter tido supervisão, orientação adequada, ok? Deficiência e limites internos ela também vai apresentar, tá? Então, de quem a gente está falando? A gente está falando de uma criança que vai se desenvolvendo em um núcleo social, que pode ser a família ou qualquer outro núcleo onde a criança vá crescer, vá se desenvolver, e lá tudo era permitido, ela podia fazer tudo. Ela tinha um excesso de tolerância. Tudo bem, tá tudo certo, você pode. E ela acreditava ser superior mesmo, tá? Superior aos coleguinhas, superior, né, até mesmo aos pais, muitas vezes, ditando ela as regras do lar ao invés do pai e a mãe ditar, né? Não passou por desconforto. Freud vai dizer aí que toda criança, todo indivíduo, precisa ser apresentado não só ao prazer, mas também ao desprazer. O desprazer, ele é necessário, né? Por esses dias, eu dizia isso para uma paciente. Falei, você precisa apresentar o desprazer para sua filha. Você está criando a sua filha, protegendo, cuidando, mas na tentativa de livrar ela de todos os males que a vida possa trazer, você está deixando ela totalmente enganada, iludida, sabe? Porque a vida não é isso, a vida não é sempre agradável, não é sempre confortável, coisas ruins acontecem, problemas vêm para todos, e você não está mostrando isso para sua filha.
Eu disse para ela, você precisa começar a fazer esse trabalho agora. Esse é o momento. Aos poucos, de forma dosada, vá apresentando, tá? Freud vai falar sobre isso no Complexo de Édipo. Ele vai dizer, olha, chega um momento que você tem que mostrar para a tua criança que, ó, mamãe não é só sua. A mãe é sua, mas a mãe também é do pai. No caso de uma mãe solteira, por exemplo, modernizando, trazendo a psicanálise para a atualidade, a mãe é sua, mas a mãe também é da empresa, porque ela precisa trabalhar, tá? Então, a mãe é sua, mas ela também é disso, ela também é daquilo, que são coisas que ela tem que fazer. E não é só a criança, né? Então, a gente precisa mostrar isso, porque a pessoa que não tem acesso a isso, quando adulto, ele tende a trazer essas características na personalidade. Conhecer alguém na vida de vocês que tem grandiosidade, que não tem autocontrole, que não tem disciplina, que acha que pode falar o que pensa, que magoa as pessoas e está tudo bem, que não respeita regras, que não consegue obedecer ninguém, que não consegue se submeter a uma autoridade numa empresa, tá? Que ninguém manda em mim, que ninguém diz o que eu tenho que fazer. Tá aí, ó. Terapia do esquema vai dizer que pode ter acontecido isso com essa criança lá atrás, tá? Direcionamento para o outro. A origem típica tem a mensagem que foi registrada para a criança como: se eu quiser receber aceitação e afeto, eu devo suprir importantes aspectos sobre mim. Busca evitar o desconforto, mantenha o foco excessivo nos desejos, sentimentos e solicitações dos outros, em detrimento das suas próprias necessidades. Olha o que acontece com esse adulto, ó. Subjugação, autossacrifício, busca de aprovação e busca de reconhecimento. Então, quando você pensa num adulto que tem o juízo dele quanto ao outro, é leve, mas quando é com ele, ele pesa a mão. O autossacrifício é fenomenal. A pessoa, ela está totalmente esgotada emocionalmente. Fisicamente, o corpo está cansado, ela está cansada, sabe? Ela não aguenta mais, porque ela precisava descansar, ela precisava tirar férias, ela precisava dormir mais cedo, ela precisava desligar o telefone, mas ela não consegue fazer nada disso. Por quê? Porque ela tem sempre que ajudar alguém, porque ela tem sempre que estar disponível para caso alguém da família ligue precisando dela, porque ela tem sempre que resolver os problemas da empresa. Então, é um autossacrifício absurdo. E ela busca sempre a aprovação. Ela quer sempre que alguém aprove. Ela quer sempre que alguém reconheça, tá? Essa busca por aprovação não é uma busca por insegurança, tá? Não é aquele outro movimento que às vezes a gente faz de assim, eu preciso que fulano aprove o que eu vou fazer, porque se der errado, fulano divide a responsabilidade comigo. Não, isso aí é outra coisa. A gente está falando aqui na terapia do esquema de uma busca de aprovação no sentido de eu quero muito que as pessoas que estão à minha volta aprovem o que eu estou fazendo. Eu quero muito deixar essas pessoas felizes. Eu quero muito que essas pessoas fiquem satisfeitas com as minhas escolhas. Eu não quero tomar uma escolha que eu acho e correr o risco de quem eu amo, de quem me cerca, dos meus amigos, falarem, poxa, mas por que essa decisão? Por que essa escolha? Tá? Então, essa busca por aprovação e por reconhecimento é muito característico de uma criança, então, que desde pequena, ela aprende que para ela ter o afeto, ela precisa fazer algo, suprir algo. Um exemplo disso, tá? É quando, assim, uma família, ela estabelece que só vai dar um presente para a criança se a criança passar o ano inteiro tirando notas ótimas na escola. Então, olha, o seu Natal depende, né? O seu presente de Natal depende das suas notas. Então, ela vai passar o ano inteiro tentando tirar aquelas notas boas para poder ganhar aquele elogio, aquele afeto, aquele carinho e aquele presente que vem junto. Só que pensa nisso, né? Essa criança, ela vai crescer acreditando que sempre que ela quiser ganhar alguma coisa boa de alguém, ela precisa fazer alguma coisa boa primeiro. Então, eu preciso sempre te agradar para que depois você me dê alguma coisa que eu quero. Então, não existe a possibilidade de você, sei lá, meu marido,
O meu marido, então, eu sempre acho, quando ele me dá alguma coisa, eu acho que é porque eu fiz alguma coisa boa para merecer. Mas as relações não são isso, né, gente? Quando a gente ama, quando a gente tem uma relação saudável com alguém, não precisa a pessoa fazer um movimento, uma força para a gente poder dar afeto, para a gente dar carinho para essa pessoa, para a gente dar um presente para ela. A gente sente prazer em fazer isso. Às vezes a pessoa não está fazendo nada, e do nada você chega, dá um beijo, dá um abraço, porque você quer entregar para ela. E ela sendo ela tendo defeitos, ela não sendo a pessoa mais. Ela não tirando uma nota alta numa prova, ela não tendo um emprego que é o melhor emprego do mundo, ela não tendo o melhor carro, ainda assim você consegue olhar para ela e dar para ela afetividade, carinho, amor, um abraço, ser companheira dela, ser companheiro dela, porque tá tudo bem. Não é sobre ela fazer para merecer, é sobre você amar quem você quer amar e saber que a pessoa que a gente ama não é perfeita. Mas essa pessoa, ela não consegue ter esse entendimento. Então, ela acha que ela tem sempre que se julgar para saber se ela está sendo tão boa quanto ela deveria ser. Ela entende que ela tem sempre que sacrificar, se abrir mão das vontades dela em prol da vontade do outro, e ela quer sempre que esse outro esteja feliz com ela, tá? Então, domínio de direcionamento para o outro. O domínio 5, supervigilância e inibição, tá? Nesse, a origem familiar, ela é muito severa, tá? E na maioria das vezes, ela é muito punitiva. Então, além de ser muito rígida, além de ser muito dura, também tem métodos e formas de punição sempre muito agressivas. O desempenho, o dever, cumprimento das normas, ocultação das emoções, evitação dos erros, vão sempre estar em primeiro lugar. Prazer, espontaneidade, deixa para lá. Relaxamento, então, nem se fala, ok? E baixar a guarda de jeito nenhum. Então, você cresce, você tem uma criança, e ela cresce em uma casa, onde regra é regra, tem que cumprir. Ah, mas nossa, precisa cumprir tudo isso desse jeito? Sim, precisa. Ocultação das emoções. A criança quer chorar, não chora. Ó, homem não pode chorar, você é hominho. Ó, que isso? Você é fraca, você tá chorando, para de chorar. Oculta essa emoção aí, guarda isso aí, tá? Vamos evitar os erros. Ah, mas, poxa, a criança quer ir ali no quintal, quer brincar um pouquinho, quer jogar uma bola. Tá, não vai. Porque se ela for jogar bola, o que pode acontecer? Joga uma bola no vidro, quebra o vidro. Ou ela vai andar de bicicleta e cai da bicicleta. Então, já vamos evitar que as coisas erradas aconteçam, tá? Então, para evitar que as coisas erradas aconteçam, muitas vezes se abre mão de qualquer tipo de prazer e espontaneidade. E que tipo de adulto é esse, ou melhor, que tipo de adulto pode ser esse que vive num ambiente desse, as pessoas que são desse jeito são as pessoas queridas, importantes para ele, e nas situações importantes da vida dele, o que predomina são essas normas excessivas, são essas punições extremamente agressivas, a falta de diálogo sobre emoções. Então, você vai ter um adulto, olha só, negativo, pessimista, com inibição emocional, dificuldade para expressar as suas emoções, para falar o que sente para o outro, com padrões inflexíveis. Então, assim, é isso, é isso, é isso, é isso. Não tem um meio termo, não tem uma conversa, não tem um diálogo. Olha, meu bem, vamos conversar? Será que a gente não consegue chegar num acordo? Eu cedo um pouquinho, você cede um pouquinho? Será que não dá para a gente fazer isso? Não, não dá. Essa pessoa, ela é inflexível. E ela tem uma postura punitiva. Então, não só com ela mesma, mas principalmente com o outro. Ah, eu tenho o meu filho. Não, meu filho, vou criar como eu fui criado. Não tem essa, não. Ah, fez isso? Um mês sem telefone. Um mês. Gente, eu estou dando exemplos, mas pelo amor de Deus, tá? Ah, mas um dia eu deixei meu filho um mês sem telefone. Tem a ver com isso? Não, tá? Não.
nada é só um recorte, nada é só um fato. Eu estou falando de padrões, eu estou falando de coisas que são repetitivas, tá? Então, você tem um indivíduo que tudo ele pensa negativo, que ele, em todas as situações, tem inibição emocional, que em tudo ele é inflexível, que sempre ele tem uma postura muito punitiva, ele sempre vai punir, tá? Então, é sempre em vários ambientes da vida dele, em várias situações, não são recortes, não são fatos isolados, tá? Então, o que a gente entende é que esses 5 domínios, eles são capazes de englobar neles praticamente todo tipo de queixa, principalmente quando são queixas que não envolvem um quadro de um transtorno, de um diagnóstico que o paciente tem. Nesse caso, você já sabe, tem ali o diagnóstico, o transtorno, então você entende que algumas coisas daquele paciente são do próprio transtorno, e você vai tratar dentro das recomendações do transtorno, né? As recomendações medicamentosas, interventivas terapêuticas, para o transtorno específico. Mas, fora isso, ainda um indivíduo que tem um diagnóstico, seja ele qual for, ele não é só o diagnóstico. Eu venho falando isso sempre. Ninguém é só o diagnóstico que ele tem. O diagnóstico é só uma fração de um indivíduo. O indivíduo é uma história, o indivíduo é uma família, o indivíduo são os vínculos que ele constrói no decorrer da vida dele, as experiências que ele tem, as decepções, os traumas, aquilo que ele aprendeu, a forma que ele foi ensinado, tudo isso é que faz o indivíduo. Ah, mas ele também tem um diagnóstico X. Tá, o diagnóstico X se soma a tudo que o indivíduo é. E na terapia, eu preciso desmembrar, eu preciso dizer assim, isso aqui do meu paciente é do transtorno, tá? Então, isso aqui faz parte do transtorno do meu paciente. Isso aqui não é do transtorno. Oi, pode falar. Boa noite, eu Jairo. Boa noite. Oi, Jairo. Professora, essa rigidez que esse paciente potencial tem, faz com que também ele tenha aquele modo de agir em que ele queira transformar as pessoas no modo ou no padrão em que ele pense que a pessoa seja? Sim, na verdade, assim, né? Você pode colocar dentro dessa inflexibilidade. Você pode pensar que uma pessoa inflexível, ela é uma pessoa que se recusa a aceitar um acordo, uma negociação, um meio termo. É sempre do jeito que ela acredita que é. E aí ela tende a estar com outras pessoas pedindo, desejando e fazendo sempre movimentos para que essas outras pessoas sejam aquilo que ela deseja, sim. Mas esse formato de rigidez, essa rigidez, ela pode estar presente não só nessa situação, mas em vários componentes, em várias formas do desenvolvimento psíquico de um indivíduo, tá? Então, você pode pensar no indivíduo sem limites, você pode pensar naquela pessoa que aprendeu que pode ter tudo do jeito que ela quer na vida dela. Então, às vezes, não tem muito a ver com a inflexibilidade que ela aprendeu naquele esquema mais punitivo, mais severo, mais rigoroso, mas às vezes tem com a dificuldade de lidar com o não, com a frustração, né? Aquela coisa de que o mundo vai ser sempre do jeito que eu quero e as pessoas se moldem a mim. Então, você pode ver isso, esse comportamento pode aparecer em vários tipos de esquemas, tá? As respostas para enfrentar os esquemas. Quais as respostas que as pessoas dão para enfrentar todos esses esquemas que nós produzimos no decorrer da nossa vida? A gente não produz só esquema disfuncional. Percebam que eu e você temos vários esquemas que são funcionais também. Então, a gente aprende a ser honesto, a gente aprende a ser generoso, a gente aprende a ser companheiro, a gente aprende a ser empenhado, tentar fazer as coisas mesmo quando tudo diz que não vai dar certo. A gente aprende a ser otimista, né? Esses dias eu falava para a Marielle, não sei se ela ainda está aí com a gente na sala. Esses dias eu contava para ela que na minha juventude eu trabalhei muito tempo na 25 de março como vendedora ali, eu vendia boneca de plástico, depois eu vendia Teletubbies. E eu sempre estava ali, ó, vendendo.
Só que eu trabalhava junto com uma tia minha, que na época me ajudava bastante. Eu já morava sozinha, eu tinha aí, acho que 16 anos de idade. 15 para 16 anos de idade. Então, eu já morava sozinha, trabalhava, pagava aluguel. E naquela época eu andava com ela e ela sempre dizia assim: vamos lá, vamos vender. Vamos na 25 de março e vamos vender, porque eu preciso de dinheiro. Né? Ela tem uma filha com deficiência auditiva, e ela dizia assim, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E a gente chegava nos lugares, nas lojas, e tentando vender ali, principalmente para o Armarinho Fernando, que naquela época já era uma grande potência, e toda vez que ela entrava no Armarinho Fernando, ela ia andando atrás do seu Fernando, e falando, seu Fernando, o senhor precisa comprar, o senhor precisa comprar, o senhor precisa comprar. E o seu Fernando sempre dizia assim para ela, não, dona Maria, eu não quero, não quero, não quero. E a gente ficou meses. Então, por meses, ela ia até aquele lugar, a gente vendia em todas as lojas de 25, ou em muitas lojas, mas ele era o desejo dela, por conta da quantidade que ele compraria. Até que um dia ele, de vez em quando ele olhava para mim, ele falava, nossa, mas menininha, como você aguenta essa sua tia? Meu Deus, essa mulher não para de falar, e ela é insistente, que mulher. E eu dava risada, enfim, me escondia, eu era jovem, né, e aquilo ali para mim também era muito desafiador, ficar andando ali vendendo. E aí um dia ele falou, olha, dona Maria, eu vou comprar, tá? Eu vou comprar, mas eu vou comprar não é porque eu preciso, não. Eu vou comprar porque eu não aguento mais a senhora vindo aqui. E ele fez uma baita de uma compra, fez uma grande produção, e depois disso ele passou a ser cliente dela. Então a gente sempre vendia para a Marinha Fernando, vendia Teletubbies, xuxinha de cabelo, estojo escolar, tudo que a gente fazia lá na fabriquinha dela. E o que eu percebi que aconteceu comigo? Na minha casa, eu tive por muito, assim, a minha infância foi uma infância com muita ausência, né? A ausência do pai, o padrasto nunca ocupou o lugar de pai, a minha mãe sempre teve ali as questões dela também, enfim. Então, eu era muito sozinha. Era eu me ensinando, eu me ensinava, todo dia eu me ensinava alguma coisa, e eu lutava, e eu batalhava, e quando eu comecei a andar com essa minha tia, que eu comecei a trabalhar com ela, o que eu percebi? Eu percebi que eu não tinha aprendido, até aquele momento, eu não tinha aprendido a ser otimista, a acreditar que pode dar certo, a ser persistente, a ter resiliência, a resistir às negativas das pessoas e mesmo assim não desanimar e não desistir. E depois de um ano trabalhando com ela, claro, que eu peguei o jeito dela, e por isso que eu falo pra caramba até hoje. Mas fora isso, eu também peguei todos esses comportamentos dela. Então, ela me ensinou, e eu vi o quanto a gente é influenciado, né? Porque ela era uma figura de autoridade, uma figura importante para mim naquele momento, e porque ela estava na minha vida numa fase importante. Era aquela fase que eu estava morando sozinha, eu tinha que pagar aluguel, então eu dependia muito, eu estava muito tempo com ela, e aquela fase era importante na minha vida. Então, aquele momento importante na minha vida e aqueles comportamentos dela, eles fizeram com que eu aprendesse esquemas que eu não tinha antes, que eu nunca tinha tido acesso a eles. E por que eu aprendi? Se eu, por exemplo, estivesse só indo com ela para acompanhá-la, sei lá, sabe, sobrinha que vai com a tia para ver como que é o trabalho, eu não teria aprendido isso. Mas eu aprendi porque aquele momento era um momento importante, eu precisava, então eu me atentei a ele. Ele acionou todos os meus instintos, ele mexeu com a minha percepção, ele mexeu com o meu pensamento, eu pensava sobre a minha vida, sobre o meu futuro, e pensava o quanto aquilo que ela fazia poderia ser bom para mim ou ruim para mim. E a partir de entender que aquilo ali poderia ser bom, foi quando eu disse, então eu vou absorver isso. E eu construí um esquema muito parecido. Hoje, quando alguém fala assim para mim, não, mas você não vai conseguir. Eu falo, quem disse que eu não vou conseguir? Não, porque isso aí é para 2, 3 na vida. Eu falei, então eu sou um dos 2, 3, vai. Se é só para 3, ainda sobra 2 vagas se você quiser disputar comigo. Então, hoje eu tenho esse comportamento, mas eu não tinha. Mas por que eu não tinha? Porque eu não recebia nenhum estímulo desse jeito. Né? Então, eu acredito muito que, assim, as referências, essa construção de esquemas, eu particularmente gosto muito dessa teoria, dessa abordagem, ela faz muito sentido para mim. Eu uso ela com muitos pacientes na clínica e ela vem sendo, assim, extremamente relevante. Qualquer dia a gente marca estudo de caso e eu vou mostrar para vocês atendimento clínico com essa abordagem, para vocês verem, tá? Então, diante desses esquemas, o que a gente vai fazer?
quando nós produzimos esquemas que são funcionais. Quando eles são funcionais, eles vão nos ajudar a organizar a nossa vida e nós podemos até ter algum esquema disfuncional. Só que a gente tem tantos funcionais que esses funcionais ajudam a gente, né, nos ajudam a lidar com o que está disfuncional. Então, percebam, se eu tenho vários esquemas positivos, quando um negativo se manifesta, esses todos positivos, eles vão, de certa forma, abafar o negativo. É essa força que está aqui que vai mostrar para mim, não, mas não é bem assim e tal. Então, é o paciente que ele mesmo, sozinho, no decorrer da vida, ele desenvolve formas de lidar com as questões da vida dele. Porque vocês concordam que nem todo mundo vai para terapia? Que nem todo mundo vai buscar uma ajuda externa? Que muita gente acaba resolvendo as suas questões individualmente e internamente? Então, muita gente acha recursos dentro de si. Normalmente, são pessoas que tiveram uma constituição que auxiliou na produção de bons recursos e de bons esquemas, né? Recursos emocionais, psicológicos e esquemas positivos. Não significa que essa pessoa não tem esquemas negativos, ela tem, mas existe uma prevalência dos positivos, tá? Quando os esquemas desadaptativos aparecem e podem levar o paciente até a clínica, até a necessidade de um tratamento, normalmente, antes de buscar um tratamento, antes de buscar ajuda, ou mesmo de ter consciência da necessidade, quais as respostas que os pacientes dão? Primeiro, eles fogem. Fogem do quê? Fogem daquilo que tá desorganizado, daquilo que não está funcional, fogem daquilo que eles... fogem até de pensar sobre a questão. Eles evitam se deparar com essa verdade, com essa realidade, evitam refletir sobre isso, porque é muito sofrimento para enfrentar, né? Eles geram mecanismos de hipercompensação, que é onde a pessoa começa a colocar muito de uma coisa que ela tem acesso, aquilo que ela pode colocar, para negar, para fugir, para evitar aquilo que ela não dá conta. Então, você vai pensando ali, por exemplo, numa compulsão, num vício financeiro de jogar dinheiro fora, aquela pessoa que passa todas as noites, ela sai, ela vai para lugares caros, ela toda hora compra roupa, ela faz isso, ela faz aquilo, então ela está hipercompensando, né? Ela está fazendo coisas que possam, de certa forma, compensar aquele desconforto que ela está sentindo, ela não sabe o que é, tá? Então, isso também é normal. E resignação. Então, você tem ali todo um processo onde o indivíduo nega que aquilo existe, evita aquilo, deixa de falar sobre aquilo, cria uma certa resistência quanto à questão, se nega a ouvir outras pessoas e gera formas ele mesmo de ficar se recompensando com coisas que ele acha que vão suprir o desconforto, tá? Então, esse é o nosso paciente quando ele chega na clínica, depois de ter fugido, de ter evitado, de ter criado resistências, de ter hipercompensado de alguma forma, e ainda assim nada disso deu conta de tirá-lo daquele lugar desadaptativo que ele está. Então, nosso paciente, ele acaba chegando muitas vezes na clínica por esse motivo, porque ele fez já vários movimentos tentando fugir, tentando enfrentar sozinho. E quando ele chega na nossa clínica, gente, uma coisa que é muito importante é a gente identificar para que a gente possa, então, suprir. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento. Eu tenho aí vários slides, mas eu não vou passar, porque se eu for passar pelos slides, vai levar bastante tempo. E aí a gente não vai conseguir finalizar. Até porque, assim, é um conteúdo, vocês viram que é um conteúdo denso, não tem jeito, a gente está falando de uma abordagem complexa, a gente está falando de uma abordagem... Deixa eu parar a apresentação. A gente está falando aí de uma abordagem que hoje tem um grande lugar na psicologia, né? A gente está falando de algo que realmente tem um mercado empreendedor. Toda vez que eu tenho conversado com vocês, eu sempre estou frisando, reforçando, falando novamente.
que é muito importante para vocês, quando vocês estudam qualquer área da psicologia, qualquer abordagem, né? Vou colocar aqui para vocês. Peraí, já coloco, Mari. Qualquer área que a gente vai estudar, é importante vocês pensarem, né, gente, que eu perdi minha linha de raciocínio. Olha a TDAH aí, viu? Estava demorando para fazer isso. Eu perdi a linha de raciocínio. Mas tá bom, enquanto eu perdi a linha de raciocínio, eu vou abrir aqui, então. Não era Oi? sobre a abordagem? Não seria sobre a abordagem que você iria mas o falar? que? Você ia Sim, começar a falar sobre o processo de intervenção, como... Isso, vou falar da intervenção, tá vendo? Mas uma coisa que eu ia falar é que sempre que eu converso com vocês sobre algum tipo de... Aqui... Deixa eu ver se eu tenho aqui as referências. Eu tenho aqui alguns livros, Mari, depois eu te passo os de adulto, tá? Porque aqui os que eu tenho mais de adolescente. Mas Reinvente Sua Vida é um livro legal, mas depois eu te passo uma bibliografia que eu tenho, uma mais completa, tá? Deixa eu sair daqui, voltar aqui. Sempre que eu falo de uma abordagem com vocês, eu gosto sempre de falar da parte empreendedora. Então, vocês estão estudando ainda, muitos, alguns já terminaram. Enquanto você está estudando e vendo as abordagens e aprendendo as abordagens, gente, é muito importante que você já vá pensando em como empreender, em como ser um profissional psicólogo usando essas abordagens. Então, quando você pega a terapia do esquema, por exemplo, e você leva isso para um consultório, você se vende como um terapeuta especialista em esquemas, qual o benefício que você tem como profissional, tá? Então, isso, olha lá, Sara já colocou aí a bibliografia. Obrigada, Sara. Pega aí, Mari, copia aí, hein? Agarra aí. Quando você tem esse pensamento de terapia do esquema, tá? O que hoje, na modernidade, pode me ajudar e pode ser importante numa clínica, no meu consultório, se eu trabalhar com essa abordagem, tá? Vamos lá. Primeira coisa, você continua dentro de uma abordagem baseada em evidência, tá? Então, você está aí dentro de uma abordagem baseada em evidência, você está aí trabalhando a terapia cognitivo-comportamental, que as pessoas gostam, os nossos pacientes gostam muito da TCC, porque a TCC dá essa coisa da agilidade, esse movimento terapêutico, faz com que o paciente fique, de certa forma, mais reconfortado ali, né? Pensando, poxa, isso aqui está dando resultados, a cada sessão ele vai vendo coisas acontecendo, e isso facilita a nossa vida como profissional, tá? Pensando no campo profissional. Quando você vai para a terapia do esquema, você dá um passinho além com o próprio paciente, né? Quando você mostra para ele, a terapia do esquema, ela é uma abordagem muito fácil de você explicar para o paciente, de você dar sentido. Então, quando você começa a contar, olha, porque na nossa vida, às vezes a gente é submetido a algumas coisas, às vezes algumas coisas são dadas a mais para nós, pelos nossos pais, algumas coisas são dadas a menos, outras nem são dadas. E esses excessos ou essas faltas, eles no decorrer da vida podem nos ensinar algumas coisas. E aí a gente pode viver baseado nesses ensinamentos. Então a gente pode começar, isso você está explicando para o seu paciente. Vejam como faz sentido para o paciente. A gente não está falando outra língua, a gente não está falando nada que o paciente fique, nossa, mas o que é isso que essa psicóloga está me explicando, né? Então, você vai dizendo para o paciente, olha, o que acontece? Vamos supor que a sua mãe não deixava você fazer nada, tinha uma super proteção, tudo que você pedia, ela te dava, sempre que você falava, eu quero, ela fazia, nunca questionou, nunca disse não. Talvez, veja se isso não faz sentido para você, talvez essa dificuldade que você tem hoje em dia, de lidar com esse não aí, ó, que tá te incomodando, que você tá trazendo para terapia, sabe? Aquilo que você queria que fosse de um jeito e tá de outro, talvez possa ser resultado dessa infância, sabia? Né? Quando você tinha esse comportamento, quando você fazia isso, e aí deixavam. Então você cresceu acreditando que tá tudo bem, que é sempre desse jeito, que pode ser assim.
E a vida não é assim, né? Então, você vai trabalhar com o paciente na terapia uma coisa que é muito coerente, uma explicação muito coerente. Eu vou trocar meu computador de lugar, gente, porque a minha bateria começou a apitar. E aí vai ficar aqui. Mas tá bom. Tá normal. Então, no final das contas, o que você está fazendo? Você está mostrando para o paciente que, olha, isso aí que você está fazendo hoje não é porque você é uma pessoa má, não é porque você. Não. É algo que você aprendeu a funcionar assim. A gente vai trabalhar aqui na terapia para quê? Para realmente entender o que faltou ou o que sobrou. E aí a gente vai equilibrar, tá? Então, esse é o primeiro processo, que é o processo de psicoeducação, de explicar para o seu paciente o que você está fazendo. E essa explicação, por ser uma explicação muito coerente, muito lógica, ela é uma explicação que tem facilidade de ser aceita e de ser compreendida pelo paciente. E aí você tende a ter uma pessoa mais envolvida no processo, uma pessoa que entende o que você está fazendo com ela, e uma pessoa que também vai te divulgar para outras pessoas, vai falar do seu trabalho, porque você mostrou para ela que você sabe o que você está fazendo, tá? Então, pensando no campo empreendedor da psicologia, essa abordagem é uma abordagem bem interessante, bem legal de se trabalhar. Outra coisa que é importante é a gente pensar no tratamento. Óbvio, a gente tem 15 minutos pela frente, eu não vou conseguir ensinar vocês, mas eu acho importante a gente, pelo menos, mostrar para vocês a base, tá? Qual é a base do tratamento com a terapia do esquema? A base da terapia do esquema, a gente já viu até aqui, que é identificar o que aquele paciente, quando criança, com as pessoas de autoridade e importantes na vida dele, e durante os momentos importantes da vida dele, o que ele aprendeu, como que ele foi ensinado a se comportar. Para a gente entender, então, o esquema que ele está desenvolvendo hoje, que ele vem desenvolvendo agora e que está levando ele a um determinado prejuízo. É óbvio que essa análise, ela vai partir da queixa do paciente. Então, se você tem um paciente que ele tem uma queixa, sei lá, deixa eu pensar aqui num caso de um paciente. O paciente que eu contei para vocês no começo, tá? Então, ele tem uma dificuldade no relacionamento dele hoje, depois de 55 anos de casado. Tá? Mais de 50 anos de casado, ele quer se separar. 79 anos, vamos separar. Mas por que você vai se separar? Eu vou me separar porque a minha mulher faz isso, porque a mulher faz aquilo, porque a minha mulher faz aquilo outro. Tá. A grande questão é, quando e onde esse meu paciente entendeu como era o jeito certo da mulher dele agir? Porque ele está me contando. Ele está dizendo para mim, olha, eu não acho certo. Ela dá as contas de casa na minha mão para eu pagar, ao invés dela pagar. Ela faz isso ao invés de fazer aquilo. Então, ele está dizendo para mim que ele acredita que esse é o jeito certo de ser esposa. E a mulher dele faz isso diferente. Ele já está contando para mim que existe alguma coisa que ele acredita que é o jeito certo. Se eu fosse só pela TCC, eu ia dizer assim, eu preciso identificar a crença central e, principalmente, eu preciso identificar a crença intermediária, que está intermediando o que ele pensa como verdade de como ele adota comportamentos. Mas eu estou na terapia do esquema, tá? Então, mais uma vez, um parênteses, porque eu acho importante, a terapia cognitivo-comportamental pode dar conta, sim, sem dúvida nenhuma, tá? Mas eu uso a terapia do esquema. Então, eu digo, quando que ele aprendeu? E aí eu vou começar a investigar com esse paciente. Quem é que se comportava desse jeito que ele está falando que é o certo? Ah, era a mãe dele. No caso desse paciente era, tá? Então, era a mãe dele. A mãe dele, ela pagava as contas, tá? O pai trabalhava, o pai chegava em casa, deixava o dinheiro, ela ia lá no dia seguinte, fazia banco, fazia tudo. Ele tem 79 anos, tá? Então, ela fazia o banco, pagava tudo lá na boca do caixa, daquele jeitinho dela. Depois ela chegava em casa, limpava a casa, depois ela fazia comida, e ela ficava lá em casa, cuidando do lar, enquanto o pai trabalhava. Quando o pai chegava, ela estava ali, super animada, super feliz, porque ela gostava daquela vida, daquele jeito, e estava tudo bem. Então, aquele esquema que aquele lar tinha era daquela forma. Nos momentos, aquele menino, ele cresce, então, com a mãe e o pai,
Ele observa a mãe, ele observa o pai, essas pessoas são importantes, e o jeito que elas funcionam é um jeito que ele está entendendo que é certo. Por quê? Que base ele tem para questionar esse comportamento dos pais? Nenhuma. Tá tudo certo. A mãe tá feliz, o pai tá feliz, tudo tá fluindo muito bem. Ele tá crescendo, tá vendo esse esquema que está sendo desempenhado ali dentro da casa dele. Aquela mãe consegue dar atenção para ele, porque ela tá ali o dia inteiro em casa. Então ela consegue conversar com ele, dar atenção para ele. O pai chega cansado, mas o pai diz: "Olha, eu fico aqui, né? Porque eu tô cansado, trabalhei o dia inteiro, e você fica aí, filho. Vem cá, dá a bênção pro pai e pronto, acabou." E essa é a relação do pai com o filho. E essa é a relação da mãe com o filho, e assim ele cresce. Certo dia ele conhece uma mulher, casa, vai morar com ela, eles têm filhas, 2 filhas, e aí, com o passar do tempo, essa relação dele com as filhas não é igual à do pai com ele. E a relação da esposa com as filhas também não é igual. E a relação da esposa com ele também não é igual. Então, ele começa, depois de um tempo, a querer que a esposa comece a mudar algumas coisas. E a esposa não muda. Ela tem também os esquemas dela, ela não muda. Eles vão seguindo, as crianças crescem, eles seguram o casamento ali, anos e anos, porque as crianças precisam deles, tá, nananana. E num certo dia, quando ele já está idoso, adulto, né, gente formada, ele pensa assim: agora eu vou embora, vou voltar lá para o meu país de origem, acho que boliviano, se eu não me engano, eu vou voltar lá para o meu país de origem e vou deixar ela, chega, não vou mais ficar nesse casamento de jeito nenhum, porque ela não faz o que ela tinha que fazer como esposa. Ótimo. O que que ele tem? Ele tem um esquema. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso identificar o que ele teve a mais na formação dele, desde criança, e o que ele não teve. E dentro do processo terapêutico, eu vou precisar, então, começar a produzir, através das minhas ações, aquilo que ele não tinha, e eu vou começar, e eu preciso integrar a família dele, para que a família dele também comece a produzir coisas que ele não teve, tá? E aí eu começo, então, a mostrar para ele: olha, mas a sua mãe era assim, mas olha o que mais a sua mãe era. Isso, isso, isso. A sua esposa não conseguiria replicar esse comportamento da sua mãe, porque veja só, nisso aqui ela é assim, e aqui ela é assim, e a sua mãe era assim. Outra coisa, vejamos, psicoeducação, vejamos, senhor fulano, como era aquela época. Então, eu vou listar para ele: olha, naquela época era assim, esse era o papel que a mulher desempenhava, isso aqui funcionava assim, a questão financeira era tal, e papapá, papapá. Veja agora é assim, assim, assim. Então, pense se neste ambiente, neste contexto, é possível alguém ter esse mesmo comportamento que tinha-se lá atrás. Não é, porque esse contexto é diferente daquele lá de trás, entende? E aí a gente começa a fazer todo esse processo de psicoeducação e de conscientização, tá? Neste caso, porque ele estava, então, pegando um esquema que ele viu, aplicado num contexto que era de ele tem 79 anos, alguém que pensa rápido aí, 1920, 16, 26, alguma coisa assim. Então, vamos arredondar, 1920. Então, uma coisa que era feita em 1920 pode ser feita em 2024? De jeito nenhum. 1920 não, né? Falei muito fora agora. Que conta aí, gente? Vocês deixam, eu tô dando 100 anos pro homem já, e vocês estão me deixando falar bobagem. Ele é de 46, acho que é isso, né? 45, é isso, Edna? Obrigada. Que é isso? 100 anos, coloquei para ele. Então, olha só. Ele está pegando um comportamento que era aplicado em 1945 e querendo que a mulher aplique em 2024. Vai dar? De jeito nenhum. Mas quem tem que contar isso para ele? Eu, porque ele aprendeu. Ele acha que aquilo é possível. Então, psicoeducação, olha, seu fulano, não é possível. Por isso, a gente começa a trabalhar. Vamos supor que eu pego uma paciente, igual eu até venho fazendo estudo de caso com os alunos na supervisão, e estou falando dessa paciente. Então, tem uma paciente que ela sofreu muita rejeição, ela sofreu muito abandono, a família negligenciou, teve muita violência, teve, enfim, um cenário com muita falta.
Faltou segurança, faltou afeto, faltou regras, faltou bondade, generosidade, compaixão, faltou tudo, tá? Estabilidade, ela não teve nada daquelas necessidades primárias. E aí, olha só, eu tenho essa paciente que não teve nada disso. Ela é minha paciente de terapia. O que a terapia do esquema diz? Primeira coisa, eu tenho que dar para ela em terapia aquilo que ela não teve. Então, o meu ambiente terapêutico tem que ser um ambiente de segurança, de afetividade, de acolhimento, de compaixão, de generosidade. Tudo que eu já identifiquei que ela não teve, ela tem que encontrar na terapia comigo. Segundo, eu tenho que identificar na rede de apoio que ela tenha alguém, né, quem faz parte da rede de apoio dela, o que essa rede pode oferecer para ela daquilo tudo que ela não teve na infância, ok? Então, é mais uma intervenção. Se ela não tiver uma rede de apoio, eu preciso conduzi-la a alguns grupos de apoio, algo onde ela possa ser ajudada a ter acesso àquilo que ela não teve. Apenas eu falando, dizendo para ela enfrentar, mostrando para ela o que aconteceu, apenas o processo de psicoeducar não vai dar conta. Não vai dar conta. Naquele primeiro caso, dava conta. Por quê? Porque não houve violência, não houveram traumas, né? Pelo contrário, foi só um esquema aprendido. E aquele esquema era funcional naquela época, mas hoje não é mais, porque passaram-se 79 anos, tá? E o contexto mudou. Agora, no caso da paciente, já quando aplicada a situação, quando a violência foi cometida, já não era correto, já era um esquema inadequado, né? Um esquema punitivo, um esquema de abuso, de violência, de insegurança, abandono. Isso já era disfuncional quando aplicado nela. E hoje ela luta para não replicar e não aplicar isso novamente, mas tudo isso ainda continua firme na mente dela, como um esquema que ela aprendeu, tá? Então, ela aprendeu que ela não tem valor, ela aprendeu que ninguém ama ela aprendeu a se autopunir, ela aprendeu a se auto-julgar, ela aprendeu a se ela teve vulnerabilidade à doença, ela aprendeu todas essas coisas. Ela tem vários esquemas construídos, ok? E aí, na terapia, então, além de eu trabalhar com ela, eu faço a família trabalhar com ela, eu crio rede de apoio para ela, eu psicoeduco, eu faço várias intervenções. Então, a terapia do esquema, ela tem intervenções próprias e não são poucas, não, viu? São muitas. Vocês têm aí um banquete de técnicas e intervenções para utilizar, tá? Então, em base a isso, em resumo, não dá para a gente explicar tanto, tá? Eu divulguei para vocês, acho que eu divulguei um curso que a gente vai fazer no sábado, que é um curso de bipolaridade, porque eu venho recebendo muita demanda de bipolaridade na clínica psicológica. Eu não sei se eu compartilhei com vocês no grupo grande, no grupo da supervisão, tá? Eu vou... Então, Vanessa, eu quero fazer, sim, bem completinho, com todas as ferramentas, todas as técnicas, mas assim, né? O que eu vou precisar? Eu vou precisar que aqueles cursos que a gente vai trazendo, porque a maioria do conteúdo eu estou fazendo aberto, livre, coloco lá para todo mundo acessar. Esse é meu objetivo. Mas tem alguns cursos específicos que a gente coloca lá para venda, até porque eu preciso, né? Preciso suprir, para que eu possa ter condições de estar aqui entregando o que eu entrego. E aí, a minha grande dificuldade, Vanessa, é a adesão das pessoas, porque a gente colocou, não sei se você já estava no grupo, a gente colocou uma enquete com 4 cursos e pediu para o pessoal escolher qual eles queriam. E aí eles escolheram da terapia ABA, né? Queriam entender o que é a ABA, como funciona, tratamento do autismo, tudo mais. E aí eu convidei uma especialista, movimentei tudo, movimentei a agenda dela, tirei ela de paciente para ela dar o curso. De quase 100 pessoas na enquete que escolheram esse curso dela, eu acho que 13, 14 fizeram a inscrição. E, gente, foi um curso, a gente colocou uma taxa de participação de R$19,90. Entendeu? Não foi nem valor de dizer assim, ai, você vendeu o curso. Não vendi o curso, não vendi. Foi uma taxa porque eu queria, pelo menos, fazer alguma coisa ali pela presença dela, né? Eu falei, poxa,
ela está disponibilizando aí, pelo menos pagar, sei lá, 1 hora de atendimento que ela deixa de fazer na clínica para estar aqui com a gente. Então, a gente também precisa falar sobre isso, e é legal eu falar sobre isso com vocês, porque quando eu falo sobre isso, vocês também vão aprendendo que vocês vão precisar falar sobre essas questões com as pessoas, né? Vocês vão precisar se vender, vocês vão precisar argumentar, mostrar por quê, dizer para as pessoas por que elas devem confiar e pagar pelos serviços de vocês, porque são 5 anos de investimento e tem que voltar, certo? Ou alguém aqui está trabalhando e não precisa, está trabalhando só, está estudando só por hobby. Pode até ter casos, né? Mas, se tem um caso ou outro, são as exceções. A regra é, nós amamos a nossa profissão, mas nós desejamos, mais do que tudo, viver dela. Né? Eu desejo, eu amo demais a minha profissão e a minha maior alegria é poder viver da minha profissão. É não precisar ter dupla jornada, sabe? Quando você tem que trabalhar durante o dia num lugar e à noite atender um ou outro paciente. Não quero isso, já passei isso muitos anos, né? Eu me formei em 2015, de lá para cá eu nunca mais parei de estudar. Então, são 9 anos, né? 2015, 2014. São 10 anos sem parar de estudar, e muitas vezes eu trabalhei, e depois do trabalho eu ia atender paciente. Mas isso é muito desgastante para a gente. A gente precisa estar aqui, sabe? No paciente, ter tempo de qualidade para oferecer para o paciente, e depois sobrar tempo para oferecer para a nossa família, né? Como é que a gente faz? Se a gente trabalha, atende, chega em casa morto, não aguenta fazer nada, né? Para quem tem filho, então, pode falar, Valéria. Então, Sil, eu tenho, assim, uma pergunta para fazer, mas eu não, é rápido, é dentro disso que você está dizendo. É assim, me chamaram para atender uma pessoa, e ela tentou suicídio, porém ela é uma pessoa, Sil, que ela não tem como pagar a minha consulta, né? E hoje eu cobro, porque eu tenho CRP, me formei, são 5 anos, e assim, Sil, eu estou um pouco perdida, porque assim, uma pessoa que tentou suicídio, que precisa, mas é o meu trabalho, entende? Como você acabou de dizer, eu preciso, eu me formei agora. Então, assim, eu disse para essa pessoa, eu posso auxiliar, né, conversar, entender, ela passa no psiquiatra, toma medicação, tentou suicídio, eu posso entender, né, o que ela tem, para dizer, olha, não está me dando importância, mas eu não posso, Sil, continuar um trabalho com ela. Então, eu quero entender se esse meu posicionamento como psicóloga, como ética, está certo. Porque eu dependo do meu trabalho agora, entendeu? Então, eu preciso dizer para ela que eu não tenho como trabalhar com ela sem que ela me pague. Eu posso dar um auxílio. Então, eu quero saber de você se a minha conduta enquanto psicóloga está certa. Olha, você é psicóloga por hobby ou você é psicóloga por profissão? Eu sou psicóloga por profissão. Ok, se você é psicóloga por profissão, a sua resposta está aí. Quem trabalha de graça? Qualquer outra função que vocês aqui desempenhem, né? Aqueles que são vendedores, que são departamento comercial de algum lugar, que trabalham com empreiteira, que trabalham fazendo doces, bolos, costura, seja lá o que for. Ninguém trabalha de graça, porque para eu poder trabalhar, eu preciso pagar, eu preciso estar com as contas pagas. Na psicologia, muito mais. Porque a nossa profissão, ela é uma profissão onde a gente não trabalha com braço, gente, não é braçal. É aqui, é na mente. Então, eu preciso ter uma mente pronta para produzir diante do paciente, porque eu preciso entender a fala dele, eu preciso relacionar o que ele está falando à teoria, depois eu preciso buscar na minha mente as ferramentas, eu preciso buscar técnicas, aí eu preciso planejar como adequar aquela técnica, aquela ferramenta ao paciente que está na minha frente. Depois eu preciso desenvolver um plano temporal, né? Em quanto tempo eu preciso para fazer esse trabalho.
qual é a prioridade, eu preciso fazer uma análise de risco, eu preciso fazer a coleta da história da vida dele, para poder entender e ligar os pontos, todas as abordagens vão ter a anamnese para preencher. Eu preciso realizar tudo isso para que eu possa entregar para ele o trabalho da profissional psicóloga. E como uma mente que está aqui assim, como que alguém senta na frente de outra pessoa para cuidar de tudo isso num atendimento, se você está preocupado com como que você vai para a clínica amanhã, como que você paga ônibus, como que você toma um cafezinho, como que você abastece seu carro, como que você paga seu aluguel no final do mês, a escola da sua filha, e papapá, papapá. É impossível, gente. Não tem lógica, não faz sentido. Então, se a gente não entender isso, como é que a gente vai querer que o paciente entenda? O paciente, ele é ensinado por nós. Quando o paciente chega no teu consultório, você precisa esclarecer para ele que aquilo é sua profissão, que você vive daquilo, que você não tem outra renda, ou ainda que você tenha, que você conta com essa renda. Então, você precisa. Eu sempre digo para os alunos que estão aí comigo, sempre nas supervisões, o processo de terapia, ele exige algumas coisas do paciente, outras coisas minhas. O que é a parte do paciente para que a terapia dê certo? É ele vir até o meu consultório, é ele pagar pela sessão, ok? E é ele querer que eu faça um trabalho com ele. É só isso que cabe ao paciente, mais nada. Ah, mas não cabe ao paciente ser colaborativo? Não. Não cabe ao paciente ele fazer as atividades? Não, nada disso é sobre o paciente. O paciente ele tem que querer, porque quando ele quer, talvez ele não consiga colaborar, mas você vai saber que ele não está colaborando, não é porque ele não quer colaborar, é porque ele não está conseguindo. E está tudo bem, isso não vai comprometer o resultado do trabalho, porque eu sou uma boa profissional, então eu vou conduzir e achar uma forma para que ele consiga ser colaborativo. Ele precisa vir até o consultório, porque se ele não se conectar na internet ou não chegar até o consultório, eu não posso fazer nada por ele. E, por fim, terceiro, não menos importante, talvez até a parte mais importante, ele precisa pagar, ok? Então, se você deixa o paciente sem pagar, não vai rolar. Se você deixa o paciente sem vir, não vai rolar. E se você pega um paciente que não quer, não vai rolar. Todo mais da terapia é com você. Todo mais, tá? Então, usar as técnicas, escolher as técnicas, mensurar resultados, fazer um monitoramento constante, identificar as necessidades do paciente, identificar as melhores e mais assertivas intervenções para aquele paciente, aplicar de forma correta, usar o método adequado para fazer a aplicação que você escolheu, mensurar resultados a cada aplicação de técnica que você usa com o teu paciente. Essa é a sua parte. Né? Se o paciente não está conseguindo fazer as atividades, mudar o formato da atividade, se o paciente não está conseguindo colaborar, entender por que ele não está conseguindo e fazer um treino de habilidade na área que ele precisa, para que ele aprenda a colaborar com o processo. Então, é tudo sobre o seu trabalho. A parte do paciente é vir, tá? Então, você não pode abrir mão de que o paciente pague. Não pode. Você precisa dizer para o paciente, olha, para que eu possa executar isso como trabalho, eu preciso que tenha um pagamento. Fora isso, o que eu posso? Eu posso, sei lá, dependendo do que a pessoa é na sua vida, você pode aconselhar, você pode bater papo, você pode dar um apoio social, tudo bem, né? Tudo bem, a gente já faz isso a vida inteira, pelo menos eu, acho que a maioria que está aqui, já está aqui porque já tem esse hábito de fazer isso, né? Isso que eu falei, um apoio. Obrigada, Sil. Tá bom? Mas é isso, gente. Então, ó, eu vou colocar lá para vocês no grupo. Vou colocar amanhã, não vou colocar agora de noite, não, que é tarde, senão o pessoal fica bravo e sai do grupo. Eu vou colocar lá para vocês o link desse curso. Eu não sei se vocês querem, mas eu fiz um curso há um tempo e muitos aqui não participaram, porque muitos aqui são novos. Não foi um curso, foi uma oficina para ensiná-los a usar ferramentas da terapia cognitivo comportamental. Usar a roda da vida, construindo alternativas, checklist de problemas, a ferramenta do TED, fazer conceitualização cognitiva. Então, foi uma oficina que eu fiz, e ela está aí pronta, eu já coloquei ela, disponibilizei ela em 2 momentos, eu vou divulgar para vocês o link lá no grupo, tá?
o valor desse curso com o vídeo, eu mando as ferramentas tudo em PDF para vocês também, a aula já está gravada, e depois, em seguida, a gente tem uma aulinha de perguntas, né? Depois de uns 15 dias, a gente grava um encontro para quem tiver alguma dúvida, não conseguiu entender alguma ferramenta, poder tirar as dúvidas, perguntar. Então, eu faço uma aula ao vivo com vocês, tá? O valor é bem baixinho, acho que é R$ 48, que vai o kit todo, você parcela no cartão, e aí eu vou mandar para vocês, tá? Vocês, ó, Vanessa, Renata, que disseram que quer, vocês estão no grupo da supervisão? Aquele grupo de supervisão? Todo mundo que está aqui está no grupo de supervisão? Ou só no grupo grande? Eu vou compartilhar nos dois. Vou colocar no grupo da supervisão e vou colocar no grupo grande, tá? Coloco lá para vocês amanhã. Se vocês quiserem também divulgar para os colegas de vocês, eu agradeço. A Vivi não tá. Eu vou colocar também o grupo do link, o link do grupo da supervisão. Se vocês quiserem participar, é legal, é gostoso, né? O pessoal que está lá, eu acho que está gostando desses encontros. Eu sei que às vezes não bate a agenda de vocês, mas sempre que eu tiver material que dá para compartilhar lá para vocês aberto, é porque nesse grupo da supervisão, a gente faz tudo de caso. Então, eu não posso colocar ele naquele grupão de 800 pessoas que eu não sei de onde é. Tem muita gente que é da nossa área, mas sempre num grupo assim não dá para você ter controle, tá? Então, esse grupo da supervisão, eu consigo saber quem é que está lá, e lá a gente compartilha estudo de caso, fala de pacientes reais mesmo, tá bom? Mas é isso, gente. Olha, agradeço vocês que ficaram comigo até o final. E o curso sábado, seu, da bipolaridade? Então, o grupo da o curso de bipolaridade é um curso bem bacana. A gente vai falar de diagnóstico, vai falar de intervenção, vai falar do DSM e vai falar da alimentação. Que tipo de alimentação é adequada para um paciente com diagnóstico de bipolaridade, tá? Então, a gente vai tratar sobre tudo isso. Eu vou colocar o link dele para vocês, quem quiser participar. Só que eu só vou aplicar ele no sábado se a gente tiver no mínimo 15 alunos. Se a gente não fechar 15 alunos, a gente vai adiando para o próximo sábado, tá? Então, enquanto não tiver 15 alunos, que é um número pequeno, mas não tá, eu vou colocar, Márcia, no grupo grande, o link desse grupo de supervisão. Aí, quem não tiver e quiser entrar, já vai para lá com a gente também, tá? E aí é isso. Então, esse curso de bipolaridade, eu vou deixar ele rolando no grupo. Quando a gente bater 15 pessoas, aí a gente faz, certo? Acho que fica bom, né? Para também não desgastar e, enfim, às vezes não bate data de pagamento para alguém. Ah, eu só posso semana que vem. Então, a gente vai esperando um pouquinho para ter um número legal de pessoas, porque eu gosto de falar para bastante gente. Vocês já sabem disso. Eu sou TDAH e sou geminiana. Então, vocês já estão sabendo que eu gosto de falar e gosto de falar para muita gente. E adoraria que vocês falassem comigo também, tá? Vou colocar uma regra. Quando eu der aula, vai ter que abrir a câmera, pelo menos para tirar uma foto, fazer um print da tela. Ah, não vou abrir. Então, coloca a foto aí no perfil, não deixa com a letrinha do nome, não. Pelo menos a foto para eu ver o rosto de vocês, né? Puxa vida, pelo amor de Deus. Gente, ó, um beijo. Bom descanso para vocês. Boa semana para aqueles que eu só vou ver semana que vem. E para os que estão na supervisão até quarta-feira, ou de manhã, ou de noite. Escolha o melhor horário para vocês, tá bom? A Marli estava aí. Beijo, Marli. Tudo bem, amor? Quem mais estava aí? Deixa eu ver. Márcia, Gabriela. A Gabriela está sempre com a gente nos cursos, né, Gabi? Gabi está sempre com a gente. Deixa eu ver quem mais que está aqui, que está sempre com a gente. Isso, sempre, sempre. A Mari também gosta bastante de participar dos cursos. Desde o primeiro. A Gabi está fiel, está com a gente desde o começo, né, Gabi? Muito linda. Será que essa Viviane é a Viviane do ENIAC? Queria saber. Aquela bonitinha. Então tá bom, gente. Se eu ficar aqui, eu vou ficar olhando vocês que estão aqui, tá vendo? Melhor vocês irem saindo aí. Isso, vão saindo vocês. Vocês sabem que eu empolgo, eu fico aqui, não parei nem a gravação, né? É verdade, a Gabi, quando não tá ao vivo, depois pede a gravação, e ela pede mesmo, ela lembra que teve o curso,